Olá pessoal, vou apresentar para vocês hoje o sistema de anestesia A8 da marca Maidre. Esse é um sistema bem completo, com vários recursos. Ele dispõe de uma tela de 18,5 polegadas touchscreen, então todos os recursos são feitos via tela. É um touchscreen capacitivo, então a gente consegue navegar via gestos também. Eu posso rolar pela tela com o dedo. Posso escolher também navegar pelo cursor, então eu ajusto, confirmo pelo encoder. Aqui são o ajuste dos fluxômetros. Essa máquina possui um misturador eletrônico, um misturador digital. A tela permite uma perfeita ergonomia do operador, tá? Ela ajusta em ângulos, tá? E lateraliza também. Aqui a gente tem uma tela secundária que quando a máquina estiver ligada eu vou mostrar como é que é a dinâmica dos gases, a cinética dos gases durante a ventilação mecânica. Ela não possui um sistema de Foley, como vocês podem observar, porque o que ela tem é um trocador de volume, que é um sistema que permite uma resposta muito mais rápida na ventilação, agilizando ali os ajustes de volume corrente e volume minuto, consequentemente, e permite uma cinética dos gases mais acelerada também. Então, eu tenho um tempo mais curto de wash-in e wash-out. Aqui eu tenho os vaporizadores. Para abastecer eles, basta eu abrir a porta aqui e derramar direto. Não precisa de nenhum adaptador, porque ele não tem nenhuma válvula aqui que eu precise pressionar. Então, eu derramo o halogenado, percebo aqui subindo a capacidade do vaporizador. Se eu precisar drenar ele, a própria tampa, na parte de dentro dela, tem uma fenda que eu encaixo aqui e giro e eu consigo drenar, tanto um quanto o outro. Para eu abrir os vaporizadores, basta eu apertar esse botão e girar na concentração que eu preciso, tá? O botão liga e desliga fica aqui. Ela tem uma bateria com autonomia de 90 minutos, com a possibilidade de uma segunda bateria opcional que aumenta essa autonomia para 150 minutos. Aqui é onde eu vejo a pressão da rede de gases, que está vindo ali da rede canalizada. A pressão de operação é entre 3 e 6, a gente sugere que fique ali em torno de 5, para caso caia não dê algum alarme de baixa pressão. Aqui é um sistema de backup, visto que ela tem um sistema de entrega, né, um misturador eletrônico. Em caso de falha do sistema eletrônico, eu tenho um backup para poder continuar o procedimento de uma maneira analógica. Aqui é o fluxômetro do fluxo, para o fluxo auxiliar. Pode ser utilizado para catéter nasal de alto fluxo. Para essa situação, eu só preciso do umidificador próprio para isso, né, que é um umidificador da Fisher & Paykel ou algum outro concorrente que disponibiliza essa tecnologia. Eu ligo ele por aqui, percebam que mesmo com a máquina desligada, ele libera ali o fluxo de O2 e ar comprimido. Eu consigo fazer, então, um balanço aqui da FiO2, né? Então, eu ajusto aqui, ele muda a concentração e eu ajusto o fluxo de gases frescos por esse encoder de cima. A saída é por aqui, tá? Aqui eu tenho a chave manual espontânea, né, e automática. Manômetro da pressão de vias aéreas. Consigo visualizar a parte dali da dinâmica das válvulas INS e ES. E aqui eu tenho a válvula PL para visualização, para ajuste da pressão de via aérea. Ela tem essa luz azul, que quando eu mudo a chave para manual, ela acende, me indicando, né, o que está funcionando. A montagem do circuito é aqui pela lateral. Aqui eu tenho ramo INS, ramo ES, já está acoplado à máquina para vedar e a gente fazer o teste de complacência do sistema daqui a pouco. A faixa de corte do paciente são 20 kg, então todo paciente acima de 20 kg a gente utiliza esse circuito de 22 milímetros. Pacientes abaixo de 20 kg a gente usa o circuito de 15 milímetros. Para eu abastecer a calçodada, basta eu abrir aqui. Ela tem um bypass para a troca de calçodada, então isso pode ser feito durante a ventilação mecânica também, durante o procedimento. Vou encher até aqui a indicação de máximo, colocar e fechar. Para técnicas de baixo fluxo, às vezes existe um acúmulo de umidade aqui nesse dreno. Posso abri-lo, tá? Tirar, desprezar essa água e fechar de novo, caso tenha algum acúmulo. Aqui é o fluxo de O2, o flush de O2, né, para a gente entregar mais, lavar o sistema. Aqui é onde eu tenho a saída de baraca, a saída CGO, que eu giro ela aqui para a parte alaranjada. Aqui, então, está vindo o fluxo de gases frescos que está passando pelo vaporizador, tá? Caso o mesmo esteja aberto. Eu fecho por aqui.
Posso deixar ela fechada. 3 amplas gavetas para guarda de materiais. Ela tem um freio central, que quando eu aperto, ela freia os 4 rodízios. E eu vou ligar o sistema para a gente começar a parte operacional. Quando eu ligo, ela já inicia o teste de verificação funcional. Então ela verifica válvulas, sensores e vê se está tudo ok. Eu aguardo. Essa fase do teste não tem nenhuma intervenção do operador. Após o teste de verificação inicial, ela vai para essa tela. Essa tela aqui é a tela de teste de complacência do sistema. É só eu seguir as instruções que ela está me dando. Então ela está falando ali, ó, vede a peça Y, ela está aqui acoplada ao bloco, né? Então está vedada. Ajuste a válvula PL para 30, então eu venho aqui e ajusto ela em 30. Certifique-se de que a porta do tubo de amostragem esteja obstruída. Então, caso eu tenha aqui encaixado o analisador de agentes anestésicos ou o módulo de capnografia que fica aqui, se a linha de amostra estiver acoplada ao Y, eu verificar se ela está bem vedada, fechada. Essa máquina ainda permite os módulos de TNM e BIS ali, que vai mostrar diretamente na tela, isso é um opcional. Instale o balão, aqui ele está instalado já. Verifique se os vaporizadores estão fechados e travados. Então os vaporizadores estão aqui fechados e eu vou selecionar continuar para prosseguir o teste. Cliquei em OK. Ela progride aí essa barra de status e eu aguardo. É a primeira etapa do teste. Eu não preciso fazer mais nada. Pessoal, após o teste, ela para na tela de espera. Aqui é imprescindível que a gente dê os dados demográficos do paciente, fazendo a admissão do mesmo. Eu entro aqui e eu indico se o paciente é da categoria adulto, pediátrico, neonatal. Lembrando que neonatal são pacientes abaixo de 3 quilos, pacientes pediátricos são pacientes entre 3 e 20 quilos e acima de 20 quilos todos são pacientes adultos. Eu indico também se o paciente é do sexo masculino ou feminino. Indico aqui a altura desse paciente, a indicação é em centímetros, então eu vou colocar aqui um paciente de 1,65 m, clico em confirmar no verde. Ele já me dá o cálculo aqui do peso ideal desse paciente, tá? E eu indico também a idade, porque se essa máquina tiver com um analisador de agentes anestésicos, vou colocar aqui um paciente de 42 anos, se ela tiver com um analisador de agentes anestésicos, ali na análise ela vai dar o cálculo de CAM, né? A concentração alveolar mínima. Então, esses dados são importantes na admissão. Confirmo no verde, tá? É importante eu dar também esses dados de altura e peso ideal, porque ela tem módulos ventilatórios avançados como o AMV, que me solicita a indicação desses dados, porque é uma ventilação adaptativa, então com esses dados que ela consegue fazer esse tipo de ventilação. Ok, feito tudo isso, eu posso começar o plano anestésico. Para sair do modo de espera, basta eu clicar em qualquer parte da tela e confirmar. Uma coisa que é importante eu indicar, pessoal, que às vezes o pessoal confunde, é que não existe liberação de fluxo se eu não tirar da tela de espera, tá? Então, às vezes o pessoal está acostumado eu estou vendo aqui a indicação, um fluxo de 1 litro, 1,5 litro, e pensa que está tendo liberação. Não está. Eu preciso realmente tirar ela de stand-by. E aqui ela me indica que eu devo tirar ela de stand-by para ela liberar o fluxo. Então eu aperto aqui, agora sim ela liberou o fluxo. Eu posso escolher a fração inspirada, o fluxo de gases frescos com a FiO2 que eu necessito por aqui e o fluxo total aqui, e ele vai fazer o balanço dos gases sozinho, uma vez que ele tem um misturador eletrônico, né? Então, quem vai fazer o balanço de ar comprimido e O2 vai ser ela. Na tela, eu vou acoplar ela aqui a um pulmão teste para eu ventilar esse paciente. Na tela, eu tenho disposto aqui a mecânica gráfica, então eu tenho o gráfico de pressão, fluxo e volume, ok? E a mecânica numérica aqui, eu tenho pressão de pico, pressão platô, PIP, volume corrente exalado, volume minuto exalado e frequência respiratória. Se eu clicar aqui nessa indicação aqui, ó, que é uma seta, ela recolhe mais desses dados para a esquerda e me dá os loops de espirometria simultâneo. Eu consigo salvar alguns loops, então eu vou salvar aqui alguns para a gente ver. Salvei um, vou salvar um segundo e salvar mais um. Eu
tenho que vir aqui em referência para ele salvar a partir de agora. Quando eu venho aqui em revisão de loops, ele me salva até 5 loops, tá? Um total de 5 loops. E quando eu clico naquele loop que eu desejo verificar, eu cliquei nele, ele me mostra como que estava a ventilação mecânica do paciente naquela hora. Eu posso mudar a referência de loop também, ó, loop fluxo em função do volume, loop pressão em função do fluxo, então eu posso verificar todos eles. E ainda na tela de loops eu consigo aqui, ó, exibir referência. Então deixa eu salvar mais um loop para a gente verificar. E quando eu exibo referência, ele me dá o horário daquele loop salvo. E quando eu clico nesse loop salvo, percebam que não tem nenhuma referência lá atrás. Mas quando eu clico aqui, ó, nesse horário, ele vai me dar aquela linha de base lá. Que se eu mudar a dinâmica do pulmão aqui, perceba que o novo loop sobrescreve aquela linha anterior, aquele registro histórico. Então eu consigo fazer uma verificação de melhora ou piora da complacência de acordo com o loop que eu estou verificando. Clicando aqui nesses 3 pontinhos, eu posso mudar a visualização dessa parte da tela. Eu tenho, por exemplo, previsão. A previsão, ela me exige alguns dados do paciente. Então, por exemplo, eu tenho que colocar agora o peso dele mesmo, peso real, por exemplo, um paciente de 60 quilos. E quando eu confirmo, ele está me falando que a previsão não está disponível porque eu não tenho módulo de agentes anestésicos. Então aqui embaixo eu tenho toda a parte de ajuste dos parâmetros. Caso eu queira mudar o parâmetro ventilatório, por exemplo, o volume corrente, eu clico nele, posso incrementar ou decrementar pelo próprio cursor aqui, ó, e confirmar, ou eu posso digitar direto na tela. Então, por exemplo, eu quero um volume corrente de 200 ml. Clico ali em 200 e confirmo. A mesma coisa para todos os outros parâmetros, frequência respiratória, perceba que ele tem alguns acessos diretos aqui, ó, com os números pré-definidos, tá? PIP, ajusto ali uma PIP que eu queira, confirmo. Mudança dos modos ventilatórios, as abas estão todas disponíveis aqui, então eu quero, por exemplo, pressão controlada com volume garantido. Clico, eu preciso confirmar no verde, senão ele não assume esse novo modo, então confirmei, a partir de agora ele assumiu esse modo ventilatório, ok? Aqui, como eu já havia mostrado, é o ajuste do fluxo de gases frescos, né? Eu ajusto uma FiO2 de acordo com o que eu preciso e o fluxo de gases frescos. Se eu tiver um analisador de agentes anestésicos, ele vai me mostrar nesse canto superior direito aqui a fração inspirada e exalada de halogenado. Hoje eu estou aqui sem o módulo de agentes anestésicos. Do lado direito aqui, eu tenho alguns botões de acesso rápido. Quais são eles? Eu tenho aqui pausa dos alarmes, então ele fica pausado por 120 segundos. Redefinição de alarmes, tela de alarmes, então aqui é onde eu ajusto os limiares máximo e mínimo de cada um dos alarmes, pressão de pico, frequência respiratória, e para eu ajustar, basta eu clicar nele e definir o alarme que eu quero, então, por exemplo, 35 de pressão limite, confirmo no verde, entre outros alarmes. Aqui eu tenho uma função que é muito interessante, que é limites automáticos de alarmes. Quando eu clico, de acordo com a mecânica atual, ele define o limiar máximo e mínimo de cada um dos alarmes de uma maneira automática, tá? Aqui uma lista de alarmes ativos, caso eles estejam acontecendo. Em histórico, eu tenho o registro histórico das últimas 48 horas de tudo que aconteceu com esse paciente, tanto de uma forma tabular, como está aqui, como de uma forma gráfica. Então eu tenho aqui um registro gráfico de tudo que aconteceu. Posso navegar, mudar a escala de tempo. Registro de eventos, aqui eu tenho os últimos eventos que aconteceu com esse paciente. E caso eu clique em algum evento que está aqui com data e horário e o alarme que aconteceu, ele me mostra como é que estava a ventilação mecânica naquele momento. Isso é bem interessante. Nessa parte de tela eu consigo capturar até 50 telas, tá? Eu vou mostrar agora no menu principal como que eu capturo e como que eu seleciono elas, e elas podem ser exportadas via pendrive. Nessa última aba aqui, ó, ele me indica que eu consigo colocar um pendrive lá atrás no USB e exportar os dados, não só das telas capturadas, mas todo o registro histórico desse paciente. Aqui é a tela de captura, tá? Então aqui, quando eu clico, ele vai fazer um print da tela da ventilação mecânica que está agora, que me mostra naquela tela que eu mostrei para vocês. Aqui eu tenho o recrutamento alveolar automatizado, então quando eu clico eu tenho dois tipos de recrutamento alveolar. Um recrutamento alveolar em uma única etapa, onde eu defino aqui a pressão de via aérea, por exemplo, 40.
defino quantos segundos eu quero que ele fique nessa pressão, nesse CPAP, por exemplo, 20 segundos, ou 25, ou 30. Defino a pressão, a PEP, né, ou a PIP de saída, por exemplo, eu encontrei uma melhor complacência na PIP de 7, ou enfim, eu quero que saia numa PIP definida como 7, né? O intervalo do ciclo aqui, ele vai me dar lembranças. Então, por exemplo, eu quero fazer um recrutamento alveolar a cada 50 minutos ou a cada 45 minutos. Eu venho aqui e defino o tempo que a máquina vai me dar uma mensagem de realizar outro recrutamento. Então, isso aqui fica bem interessante. Eu inicio a manobra por aqui, ela já vai fazer a manobra de recrutamento alveolar. Então, se vocês observarem aqui, o pulmão teste agora foi insuflado com aquela pressão e ele está me mostrando ali o tempo restante para a manobra. Eu posso parar a manobra em qualquer momento e ele volta para a ventilação mecânica normal, tá, pessoal? Dou OK, venho aqui para a tela de recrutamento alveolar e posso fazer o recrutamento em múltiplas etapas. Aqui eu vou criar aquele tipo de recrutamento que eu faço em vários steps, né? Então eu defino aqui, no caso, tem uma PIP de 10, 15, 20 e 25, depois tem uma PIP de 20, 15 e 10. Defino a PIP de saída também, como no recrutamento anterior, por exemplo, uma PIP de 5. E percebam que aqui, ó, em cada uma desses degraus, eu vou definir quantas respirações ele vai ficar, que está aqui. Então, todas as definições, né, de frequência respiratória, relação em Zs, delta pressórico que ele vai insuflar, eu vou definir em cada step, em cada etapa, tá bom? Então, quando eu inicio aqui, ó, o recrutamento alveolar, perceba que cada vez que ele faz uma incursão respiratória, ele marca ali em amarelo essa respiração. E o tempo todo ele está me mostrando o loop de espirometria, né? E ali alguns dados da mecânica, pressão de pico, PIP, volume corrente exalado, complacência. Isso ele está me dando agora em tempo real. Ele me dá dados de pré-recrutamento e a variação que aconteceu, tá? Lembrando que eu posso parar esse recrutamento em qualquer fase dele também. Então eu posso parar aqui e ele dá a indicação de procedimento interrompido. Confirmo em OK. Essa máquina permite pausar o fluxo de gases frescos, né? Então, por exemplo, se eu vier aqui e confirmar, deseja pausar o fluxo de gases, ali, ó, ele pausou, então ele está pausado o fluxo. E ele me dá ali, ó, o tempo restante que ele vai me soar um alarme que esse fluxo de gases frescos está pausado, para eu não ter nenhum risco de eu me distrair. Eu posso acrescentar segundos aqui, ó, 30 segundos, né, por vez, para ele deixar esse alarme adiado, e eu posso finalizar a pausa de fluxo por aqui. Então, se por algum motivo eu preciso, sei lá, verificar o tubo ou pausar essa ventilação mecânica, ele também pausa o fluxo de gases frescos. Final de pausa, ele volta para a ventilação com o fluxo que estava ajustado anteriormente. A gente tem o bypass cardíaco, né, que quando eu clico em sim, percebam que ele permite o bypass cardíaco mantendo uma ventilação mecânica, então eu posso continuar ventilando esse paciente mesmo em bypass, ele vai suprimir os alarmes de volume minuto, o alarme de apneia, então vai ficar tudo suprimido para eu não ter problemas com os alarmes quando o paciente estiver numa circulação extracorpórea. Encerro o bypass cardíaco aqui, tá? Aqui eu posso encerrar o caso, então eu finalizo a ventilação mecânica, então eu posso definir o fim, né, dessa ventilação. Antes disso eu quero mostrar alguns dados aqui, ó. Aqui é o volume dos alarmes, o volume da navegação nos menus, né, o brilho da tela e a tela de status também. Aqui em configuração eu tenho algumas opções, por exemplo, eu não quero ajustar a relação em Zs, eu quero ajustar pelo tempo inspiratório. O volume corrente ele vai ser definido pelo quê? Pelo IBW, que é o peso ideal, ou o tipo do paciente. Eu quero uma visualização de pressão de platô ou pressão média de vias aéreas. Então, tudo isso vai estar nesses menus aqui na lateral, tá? Por último, eu venho aqui em encerrar caso, para mostrar, dar um desfecho para esse caso, tá?
Aqui a gente tem um resumo do teste de vazamento ali, o teste de complacência do circuito. Lembrando, pessoal, que a gente tem independente aqui, ó, nessa parte do cockpit aqui, a saída do fluxo de O2, né, que seria ali aquele ajuste. E uma última coisa que eu quero mostrar para vocês, ainda na tela de ventilação, lembrando que quando eu volto para a ventilação, ela mostra com os mesmos parâmetros que estava, é que como essa máquina ela não tem um Foley para visualização ali da cinética dos gases no pulmão do paciente, eu visualizo tudo isso por essa tela secundária. Então eu tenho aqui, ó, a visualização, né, nas escalas aqui de 100, 300, 600 ml até 1500, e quando eu mudo a categoria de paciente, por exemplo, para um paciente neonatal, essa escala muda para 5 ml, 10 ml, 15. Então, ou seja, eu tenho uma mudança muito clara da escala de visualização do volume corrente do paciente. Então, essa tela de visualização da dinâmica dos gases ali é muito mais eficiente do que um Foley, porque o Foley, se a gente estiver falando de um volume corrente de 5 ml, a gente não vê ele movimentar em nada. E aqui eu consigo ter uma visualização ampla. Uma coisa que é interessante também é a parte de backup. Então, por exemplo, se eu estou na ventilação mecânica e eu percebo que teve uma falha aqui do fluxômetro eletrônico, basta eu abrir a tela aqui, ela me pergunta se eu quero ir para essa parte de backup, né? Ou seja, o fluxo de gases frescos vai acontecer agora de uma maneira analógica. Eu clico em sim e pronto, ó, a indicação na tela me mostra que eu estou com fluxo